Deus, né? E a gente destrinchou isso na semana passada. Eu vou ler o texto todo, para que a gente venha lembrar, que eu, de repente, vou dar uma pincelada de algumas coisas da semana passada. É um salmo muito bonito. Se você não escutou semana passada, escute, para que Deus venha encher o teu coração. Diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. O texto de hoje, vamos lá. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Tremendo, né? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos, agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Reconhecemos a grandeza do Senhor. Senhor, Espírito Santo, és o principal nesta casa. Toma o principal lugar. Fica conosco essa noite. Que a tua palavra venha entrar nos corações, venha edificar o teu povo. Em nome de Jesus, tu tens a liberdade. E me usa, Senhor. Me usa. Em nome de Jesus, que eu seja a boca do Senhor nesse lugar. Amém. E graças a Deus. Amém. Vemos agora um pedido do salmista, né? Davi, ele estava nesse momento aqui fazendo um pedido, né? Ele estava falando: Deus, escuta a minha voz, escuta, Pai, veja os meus desafios, Pai, trabalha na minha vida e escuta o que eu estou clamando aqui a Ti. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Está escrito aí. Aí pergunto eu a você: Deus ouve? Sim ou não? Deus ouve, mas responder, aí é diferente. Porque se Ele respondesse tudo que você falasse, o salmista não estaria pedindo aqui. O salmista não faria um pedido desse. Ouve, Senhor. O salmista está procurando uma resposta que não vinha de Deus. E a Bíblia fala que muitas vezes Deus não ouve, principalmente a pecadores. Está escrito, escutar Ele escuta, está lá Ele está, mas responder já é diferente. O salmista clamou, ou seja, clamar, ele gritou, ele implorou, ele insistiu com Deus,
pedindo respostas de Deus. Ele estava ali buscando, porque ele precisava de uma resposta. Se você ler o texto todo, Davi estava vivendo um momento de pressão dos inimigos. Ele estava pedindo: Senhor, tenha misericórdia, me dá uma direção. E a gente leu isso daí na semana passada, falamos, né? O Senhor é luz, o Senhor é força. E a gente foi pegando esses nomes e fomos dando a direção segundo o texto. Luz aponta para caminhos clareados, né? Luz aponta para trilha que o Senhor dá, luz aponta para clareamento de ambientes, é para Deus dar uma direção. E força, a gente definiu que força é movimento. Força é um agente de movimento, de ação, de aceleração. Ou seja, Davi estava pedindo: Senhor, clareia os caminhos, e começa a fazer movimentar para superar os desafios. E ele falou depois, né, que dentro da igreja, da casa do Senhor, ele contemplaria formosura e aprenderia. Aí você vai falar para mim: pastor, Deus tem resposta para todo mundo? Tem, claro que tem. Desde o momento, aleluia, que você acredite nele, desde o momento que você confie nele, desde o momento que você acredita que ele vai abrir um caminho, desde o momento que você acredita que ele vai te movimentar para um caminho certo, desde o momento que você contempla a formosura dele e aprenda nos seus átrios, Deus vai ter resposta para você. Está aí no texto. Davi foi bem específico, que ele falou que dentro da casa de Deus, ele estava aprendendo e contemplar, quer dizer, olhar fixamente. E nós falamos isso em Hebreus 12, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Agora no momento ele está falando de novo: ouve, Senhor, Senhor, me dá uma direção. Ouvir. Eu coloquei aqui algumas coisas. A gente não recebe resposta de Deus muitas vezes, porque nós não aprendemos com Deus, nós não estamos na presença dEle, muitos não estão. A gente às vezes, Deus está exigindo alguma coisa, e nossos ouvidos estão tampados, porque nós não estamos entendendo o que Deus está falando. Davi, ele deu tudo, né? A identificação de Deus para ele, no coração dele, né? Ele era força, ele era vida, ele estava buscando a Deus. E muitas vezes, se você não busca, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não está na presença, fica difícil você escutar alguma coisa. Verdadeiramente fica difícil. Nós não vamos escutar. Quantas pessoas você muitas vezes fala que está orando e não obtém respostas? Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Mas a Bíblia fala aqui que o salmista, ele falou com ele, né, com Deus, e ele caminhava com Deus para que seu grito fosse aceito. Aí finalmente Deus falou. Olha o que ele diz aí no texto: quando tu me disseste, buscai o meu rosto, aleluia, Deus falou com ele. Ele fala bem claro: quando tu me disseste. Deus fala para o crente, como quando ele clama, fala. Sabe o que ele fala? Me busca. Me busca. Tem uma diferença de clamar para buscar, meu irmão. Tem uma diferença grosseira até. Imagine você querendo resposta para os inimigos aqui, que você vai ver no texto todo. Davi buscando resposta. Você vai terminar o texto, não tem resposta que ele queria escutar, não. Pode deixar que eu entregarei teus inimigos nas tuas mãos. Está no texto? Não! Sabe o que Deus falou? Quando ele clamou, ele começou a gritar, pedir a Deus, dar uma resposta. E Deus falou com ele no coração dele: me busca. Jesus! Imagine você numa peleja, numa guerra, numa luta, e Deus falar: busca. Amado, clamar, todo mundo clama. No momento de aperto, no momento que as coisas estão sufocando, no momento que as coisas estão pegando, a gente busca a Deus. No momento, você nem busca a Deus a tua vida toda, mas quando as coisas apertam, tu pede para o irmão orar, você começa a ir à igreja, você começa a pedir, você começa, sabe, Deus abre um caminho, Deus vai mais buscar. Buscar
aqui, a face de Deus é algo que foge a um pedido insistente de clamor, meu irmão. Foge isso. Foge disso. Buscar é reconhecer, buscar é conhecer, buscar é intimidade, buscar é o dia a dia, buscar aleluia, é você se apresentar a Deus, Ele saber que você está ali, você conhecer a Deus, aleluia, e você conhecer quem é você, porque Deus já te conhece. Buscar é relacionamento, é busca diária. E aquele que busca, aquele que clama, recebe, porque ele buscou. Tem uma diferença. Todos aqueles que buscam, aleluia, o seu clamor é escutado em nome de Jesus. Tem uma diferença. Eu posso estar no meu desespero aqui, clamar a Deus: Senhor, abre a porta, faz isso, joga meus inimigos por terra, mas eu não tenho meu íntimo, eu não busco a Deus. Aqui Deus falou para ele: muitos clamam, mas muitos não buscam. Muitos clamam exteriormente, mas muitos não têm relacionamento do íntimo. Naquele momento Deus falou com ele, falou o coração dele: me busca, tem relacionamento comigo, tem intimidade, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Isso aí para mim não é nada, mas o mais importante é que você entre nos meus átrios e me conheça. Quem quer conhecer a Deus aqui, quem quer buscar a Deus, dá glória a Deus. E muitas vezes, amado, clamar, a gente clama. Quantas pessoas aqui no momento da oração estão levantando a mão, pedindo para Deus abrir uma porta, mas vai ver o dia a dia dela. Deus está ali sempre, Deus é onipresente. O Salmo aqui nos aponta uma diferença de clamor para busca. Eu quero que você entenda isso hoje. Entenda, porque buscar a Deus sim dá resposta ao clamor de todo crente. E a gente fala, né? A gente aprende coisas tremendas, né? A gente aprende que Deus é luz, que Deus é direção. Deus dá a direção para você, Deus é a força para você, Deus é Deus, Deus dá a salvação, Deus dá a mudança, Deus faz tudo isso. A gente acredita nisso, mas por que muitas vezes as coisas não acontecem? É porque você não busca da forma como Ele espera que você busque. Porque tem gente que só sabe isso no letreiro, que Deus é Deus. Deus é Deus. A Bíblia fala assim, ó: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Entenda o seguinte: e quando Davi procurou de todo o coração, aleluia, ele recebeu e ele deu a resposta para Deus. O texto aí fala, né, bem claro: o teu rosto buscarei. Davi, ele fala assim: o meu coração disse a ti, o teu rosto buscarei. Sabe por quê, meu amado? Uma coisa tremenda que a gente vê nesse texto aqui, a resposta foi do coração, porque o relacionamento aconteceu lá, no interior. O relacionamento de Davi aconteceu no íntimo. O relacionamento de Davi não era coisa externa, não era um momento de aflição, de sufoco ou de pranto. Davi, quando ele começou a receber de Deus, ele recebeu no coração, porque o relacionamento dele se originou lá, se originou no íntimo. Deus está procurando esse tipo de pessoa, de todo o coração. O relacionamento de Deus é diferente, amado, de ser um clamor externo por uma necessidade. Deus falou bem claro: Davi, eu não vou te dar a resposta não. Se você ler o texto todo, o que a gente aprende, 4 coisas aí. Se você ver lá: ouve, Senhor, ensina-me, Senhor. Aliás, busque ao Senhor. Depois ele fala: ensina-me, Senhor, ou seja, aprender. E no final esperar. Deus deu alguma resposta para Davi? Que ele estava esperando? Não. Ele falou, Davi falou: Senhor, me ouve. Depois Deus falou com ele, falou: Senhor, tá bom, eu vou te buscar. Senhor, eu tenho que aprender. E depois Davi fala: espera no Senhor. Resposta não veio, mas esse é o caminho certo para todo crente. Porque tem tempo para todas as coisas, meu amado. Às vezes tem um momento de guerra, tem um momento de luta. Não é a resposta de Deus para você naquele momento. A gente busca e não vem a resposta. Muitos desistem, muitos param.
Mas Deus está te ensinando alguma coisa, que Davi fala: me ensina, Senhor, o que está acontecendo? Você está aprendendo com Deus, e está aprendendo principalmente a esperar em Deus. A gente tem que saber esperar. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. O meu relacionamento é do coração, e do coração não é pelo que acontece no exterior, mas porque o meu interior é teu, Senhor. Amado, eu posso estar vivendo o que for, Davi estava falando quando ele recebeu a voz de Deus, quando ele entregou para Deus: Senhor, tudo bem, eu te buscarei. Davi estava falando: Senhor, não é o meu clamor, são coisas externas, o mais importante, o meu coração é teu, é a te buscarei. Senhor, posso estar passando situações difíceis, pressões, mas Senhor, o meu coração é teu e a ti te buscarei. Senhor, o vento está batendo, está difícil, eu estou clamando, eu estou chorando, tá bom, Senhor, o mais importante, o meu coração é teu e a ti buscarei. Aleluia! Tanto que Deus respondeu ele. Deus respondeu a ele que o mais importante é buscar a Deus e conhecer a Ele, prosseguir em conhecer o Senhor, porque desafios todo mundo tem, meu irmão, apertos todo mundo tem, mas é diferente para aquele que busca do que para aquele que clama. Muitas vezes a gente clama no desespero nas coisas externas. Amado, busca no íntimo. A busca no íntimo. Nós não damos tempo para Deus, por isso que nós vivemos essa superficialidade muitas vezes de relacionamento com Ele. E em nome de Jesus, toda superficialidade caia por terra em nome de Jesus, e que haja profundidade de Deus no teu relacionamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala em Romanos 11:33: oh, profundidades da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, tão insondáveis são os seus juízos, tão inescrutáveis são os teus caminhos. Profundidade de Deus. Deus é profundo. Deus não está numa coisa externa somente. Deus quer que você mergulhe nele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vai buscar, quem vai cada vez mais, amado, querer Deus perto de você e você perto dele, dá uma glória a Deus. Existe uma diferença de você pedir a Deus para te livrar, para mudar ambientes. Eu vejo isso aí com um bocado de gente que não é crente, que não professa fé, tá? Mas sabe que Deus existe, pede oração e tudo, mas é uma casca, é um momento. Relacionamento é diário, é eterno. Começa aqui e termina lá. Lá dá continuidade, meu irmão, porque nunca vai terminar. Aleluia, porque nós vamos estar na presença do Senhor sempre. Entenda isso, meu irmão. Deus quer que você o busque. Não são momentos. Davi, nesse momento, ele entendeu. Davi, ele expressa isso nesse salmo, que por mais que eu clame, o que vai me dar verdadeiramente a resposta é a busca, é o relacionamento, é o íntimo, é o momento. É aí que Deus fala, é aí que Deus dá direção, é aí que Deus vai ter intimidade com você. É aí, meu irmão, e está dentro de você a presença de Deus através do Espírito Santo. Só espera você conversar. Aleluia, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E o que é buscar Deus? Buscar Deus é investir tempo na presença. Agora eu quero falar sobre presença. Aqui ele tá, o texto aqui fala assim: quando tu me disseste, quer dizer, ele recebeu a resposta, tudo aquilo que ele estava querendo. Aí Deus falou: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O que é buscar a Deus? É investir tempo na presença de Deus. Quando você escuta ver rosto escrito aí, presta atenção, no hebraico a palavra presença, que vem de penim, quer dizer face, rosto, pessoa. Davi e a Deus, estava falando aqui, Deus falando para Davi e Davi falando para Deus. Estava falando aí, quando tu me disseste, buscai, em vez do meu rosto, estava falando aí, buscai a minha presença. E Davi falou, aleluia, a tua presença, Senhor, buscarei. A palavra presença,
A palavra rosto, muitas vezes na Bíblia, vem do original hebraico penim, que quer dizer presença de Deus. Então quando fala que está no rosto de Deus, está na presença dEle. Deus onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, por mais que você não queira, Deus está lá, amém ou amém? Aleluia, você vai estar sempre na presença de Deus, mas você querer isso, tem uma diferença aí. Estar na presença de Deus, sempre você vai estar na presença dEle, mas você tem essa vontade de estar na presença e se lançar perante a Ele? Só na busca, não é somente no clamor. Quando as coisas apertam, mato, não deixa chegar a esse ponto, de você chegar a ponto de gritar e de clamar e de espernear. Se você cultivar uma caminhada de busca, amado, vai chegar um momento que Deus vai te dar a direção. Deus estava trabalhando na vida de Davi aqui, mandou ele buscar um pouquinho mais, mandou, Davi, continua me buscando. A resposta não vai vir assim tão fácil não, Davi. Tá bom, Senhor, a ti te buscarei. E você está querendo resposta para ontem, né? Nós queremos muitas vezes respostas. Nós estamos vivendo uma sociedade de respostas automáticas. As coisas vêm, as pressões vêm, a gente para no meio do caminho, que muitas vezes nós não temos respostas. A gente acha que a igreja é um talismã, que a gente entra aqui, só porque eu vi um culto, levantei a mão, Deus vai dar resposta. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Deus quer verdadeiramente o teu coração, o meu coração. Deus quer um relacionamento diário, porque Ele é Deus, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa que te ama, Ele te separou. E a gente tem que entender isso. Deus tem uma aliança contigo. Ele sempre estará com seus filhos, porque a própria Bíblia fala em Mateus 28, eu estou contigo, aleluia, convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar sempre com você, sempre comigo. Mas o que você faz com isso é o que importa, porque na presença você está sempre nele. E você se lança para essa presença? Porque muitas vezes Deus está ali, e você está andando para lá, e Deus está aqui. Em vez de você ir de encontro a Ele, você está lá, e está esperando para você parar um pouco, ir para o teu quarto, fechar a porta, sentar um pouco com Ele, conversar com Ele. Amado, isso tranquiliza qualquer angústia, qualquer atrito, qualquer desespero. É quando você vai, se ajoelha, você começa a orar, você começa a falar, amado, e começa a ver uma tranquilidade, a parte do Senhor que excede o entendimento, começa a te visitar, começa muitas vezes a te dar direção, começa a te botar num plumo. Aleluia, e é a verdade, não é? Eu não ando ansioso, meu amado. Deus tem o controle de todas as coisas na mão dele, em nome de Jesus. Pastor, aí eu continuando aqui para você, a resposta para o salmista, que sabia disso tudo de Deus, luz, força, contemplação, aprendizado e salvação, foi me busca. Ou seja, presença, é na presença, meu amado, é na presença que a resposta vem, que a direção vem, que os caminhos vêm, que o movimento vem, que a solução vem, que a salvação vem. É na presença de Deus, busca Ele, é na presença, aleluia. A gente está vivendo uma igreja hoje muito simplista, a gente não tem paciência de buscar, a gente fica 2 horas num culto, escutando 3 horas de louvor. 2 horas no culto, escutando 3 horas, não. 3 horas no culto, escutando 2 horas de louvor. A gente sai de lá, caramba, tal, cantou, pulou. Mas você não tira 5 minutos para você se ajoelhar e conversar. E isso quando acontece no culto. No domingo, você foi no culto, e na quarta, dali em diante, os outros 5 dias, você levanta correndo, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você vai fazer um bocado de coisa, menos ter um tempo com o Senhor. Existe uma diferença de busca para clamor. Muitos clamam, mas poucos muitas vezes buscam. Deus, amado, o que busca, segundo a vontade de Deus, quando chega no momento desse, de inimigos, Ele te acalma. Davi, ele entendeu, tá bom, Senhor, eu vou buscar. Davi não entrou em nenhum momento de desespero. Ele falou no final, espera no Senhor, espera.
Davi estava aprendendo uma coisa: descansar em Deus, ter paciência, ser trabalhado nessa área. Amado, eu nunca vi um povo tão agitado como está hoje o mundo. Eu nunca vi gente tão, amado, querendo as coisas para ontem, não sabe esperar um momento, atropela as coisas, atropela o tempo de Deus. É verdade ou não é? Verdade. Presença em sua definição, eu vou pular um pouco porque o tempo tem muita coisa para falar. Definição de presença. Presença quer dizer existir, ter existência. Presença é existir, ter existência real. Vou te dar um exemplo. A presença de russos na Ucrânia, uma frase, isso é uma frase, quer dizer, existem russos lá. Agora, biblicamente falando, presença, nesse texto, quer dizer face, rosto, pessoa. Pergunto eu a você: Deus somente existe para você? Ou você está na presença dele? Além dele existir para você, você entra na presença, você caminha com ele, não só ele contigo, porque a gente tem mania de falar: não, Deus está comigo, e você está com ele. Meu irmão, o que eu mais vejo crente falando isso: Deus está comigo, mas pergunto eu, você está com ele? Porque quando nós estamos em Deus, a gente erra menos, a gente peca menos, a gente glorifica, a gente exalta, a gente ora, a gente busca, a gente se alegra, a gente pula, a gente espera. É Deus, aleluia, quando a gente está nele. Eu vejo um bocado de gente falando: não, Deus está comigo, não, o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor. Amado, Deus, Ele pode ser um bocado para coisa para você, mas você está lá como ovelha. Ele é o pastor, mas você está lá como ovelha. Muitas vezes, eu escutei o apóstolo falar uma vez: a gente cobra muito de líderes e de pastores, que nós temos que ser perfeitos, nós temos que dar o exemplo, a gente tem que ser o melhor para todo mundo. Todo mundo quer um excelente pastor, mas a gente também espera excelentes membros, ovelhas. A gente vê a ovelha muito ruim, cara, porque a gente espera tudo do outro lado, mas a gente não se dá para sofrer mudança. Davi aqui, ele estava sendo trabalhado, meu irmão. Não é assim não é qualquer coisa que pede vai acontecer. Muitos param na caminhada por causa disso, porque Deus não dá a resposta no seu tempo. Deus está esperando uma coisa com você. Ele é teu pai e você é o filho. Não é só assim não: Senhor, faz isso. Não, vamos conversar. Vem cá, filho, senta aí, vamos trocar uma ideia. Passa aí meia hora comigo aí conversando, 15 minutos, 20 minutos, sei lá. Conversa ele 3 vezes no dia. É uma pessoa, poxa. A gente acaba transformando o nosso Deus, que é vivo e verdadeiro, no ídolo. A gente muitas vezes está numa igreja protestante com uma caminhada de outra ramificação, de imagem, só falta ter imagem. Deus é um Deus de relacionamentos, e quem quer ter relacionamento com Deus, dá uma glória a Deus. Eu vejo isso pelo nível de oração que uma igreja tem. Você quer conhecer uma igreja? O nível de orações. E você está convidado a participar disso. A gente tem que buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. Deus fala isso: enquanto está perto. Vai chegar uma hora que Ele... E quem ficou, ficou. Você está me entendendo? A gente tem que ficar acordado para essas coisas. Eu tiro isso pela minha família, eu tiro isso por famílias que muitas vezes não professam, ou então crentes que, amado, vivem uma vida superficial com Deus. Eu estou te alertando: não é só clamar quando as coisas apertam, é relacionamento, é buscar quando as coisas estão tranquilas, em paz. Isso aí vai te dar, sabe o que? Reservas, para quando você falar e as coisas acontecerem. Te dá reservas, você sempre buscou e sempre acreditou. Quem está me entendendo, a glória a Deus. Hoje, infelizmente, a superficialidade tomou conta de crentes que, apesar de saber que Deus é onipresente, que Ele é tudo, o que Davi falou, mas meus frutos dizem ao contrário, porque a superficialidade gera carnalidade, e profundidade gera espiritualidade, gera relacionamento. Eu estou perante a Ele, ou Deus me faz estar perante a Ele. A Bíblia diz aí, olha aí no versículo 9:
Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O maior medo do salmista era perder a presença de Deus. O maior medo dele não era a guerra. Senhor, não me desampara, que o sustento dele numa guerra não era ele sozinho, era Deus. E o que pode fazer perder a Deus? Quando você não busca Ele de todo o coração. A gente perde a Deus porque a gente não busca. A gente para de ouvir a Deus porque a gente não busca. Porque se você tivesse uma prática, se a gente vai ver Davi elogiando, Davi dizendo o que é Deus, depois ele fala, ouve Senhor, amado, isso aqui era uma súplica, que ele devia estar pedindo isso há tempos. Não é assim não, ouve Senhor, não, ele devia, ouve Senhor, me escuta Senhor, é hoje, é amanhã, vai chegar o momento que Deus falou, sabe o que Deus falou? Me busca, continua, amado, se você não recebeu ainda a resposta de Deus, continua, Deus está preparando esse momento para você, em nome de Jesus. Quem toma posse e quem crê, dá glória a Deus. Pode passar o tempo das estações, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha que coisa, buscar a Deus, a presença de Deus era a maior necessidade desse salmista, porque a mãe pode falhar, o pai pode falhar, pode falar mesmo da tua família, mas Deus não falha. A Bíblia fala que Ele recolherá, ou seja, Ele guardará, Ele cuidará, Ele abrigará, aleluia. Nosso Deus é isso. Não deposite muitas vezes a tua confiança no pai, de mãe, família, mais do que a Deus. Muitas vezes a gente coloca pessoas à frente do Senhor. A gente acha que a salvação vem da pessoa, a solução está na pessoa. Muitas vezes a gente idolatra. Não pode, meu irmão. O próprio salmista está falando, se minha mãe e meu pai falhar, amado, são pessoas, falham, erram, são pessoas que procuram acertar. Eu sou pai, vai chegar um momento que eu vou falhar, mas Deus não falha. A gente pode errar os caminhos, amado, não deposita a confiança em homens, em pessoas. Davi, ele estava falando aqui, se os meus parentes mais próximos, a qual eu confio, falhar, o Senhor não falha. Era isso que ele estava falando aqui. As pessoas mais importantes para mim, o que tem mais profundidade, mais relacionamento, o que eu mais confio, elas têm risco de falhar com você. Mas Deus não falha. Ele guarda, Ele cuida, porque você é filho dEle. Quem toma posse, dá glória a Deus. Ele cuida de você. Tem pessoas que se desapontam com pessoas, e esquecem que são homens, são mulheres normais, de carne e de osso, que falham, que dependem também do Senhor, procuram dar o melhor, mas muitas vezes vão falhar. Davi, ele estava falando isso aqui. Nós não podemos, colocar todas as nossas expectativas e garantias nas pessoas mais importantes. Muitas pessoas às vezes saem de lugar, são deslocadas. Pessoas a qual Deus escolheu, a qual Deus colocou em determinado ponto, determinado lugar, mas por causa de pessoas que se tornaram mais importantes do que Deus, saíram da posição, saíram do acolhimento de Deus para aquela situação. Acontece? Acontece. A pessoa se torna mais importante do que o próprio Deus que a criou. A gente tem que vigiar essas coisas. Não estou falando para você não honrar teu pai. Não estou falando para você não deixar de honrar tua mãe. Amado, o que eu prego mais é honra dentro da minha casa. Eu cuido da minha família, minha filha me honra muito. Amado, eu glorifico ao Senhor por isso, tá? Preste honras ao teu pai e à tua mãe. Respeitem, que a própria Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa. Mas entenda que acima de todas as coisas é o nosso Deus, é o nosso Deus, o nosso Pai eterno, que Ele venha conduzir a tua vida. Deus é Deus, aleluia, Ele é a minha maior confiança. A Bíblia diz, ensina-me Senhor o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando.
Está aí no versículo 12. Entenda uma coisa, eu coloquei aqui: quando você veio à terra, você vai ser sempre olhado, sempre apontado, cuidado, amado, mas criticado, elogiado, mas apontado. Vão tacar pedra em você, como vão te abraçar. Espiar aí, definição, é observar com o intento de obter algo, é guardar a ocasião certa para alcançar alguma coisa. Você fica observando, pode ser para o bem ou para o mal. Não tem os espiões aí? Eles ficam observando para pegar algo que eles querem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele aqui fala bem claro, no versículo 2: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram. É aí não? Aliás, 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Amado, aqui ele está falando dos inimigos. Estão espiando ele para dar o bote, estão espiando ele para apontar, estão espiando ele para criticar, estão espiando ele para destruir, estão espiando ele para, sabe, amado, exterminar ele. Mas ele aqui fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita. Presta atenção, resposta para aqueles que espiam, para aqueles que apontam, para aqueles que te criticam, para aqueles que jogam pedra em você. Anda no caminho de Deus, continua no andar na vereda direita. Sabe o que quer dizer vereda? Veredas são caminhos estreitos, apertados. E direita na Bíblia aponta para honra, aponta para poder. Ou seja, Jesus sentou à direita do Pai que está no céu. Você, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que os salvos sentarão à direita naquele grande dia no juízo. Direita aponta para a honra. Ou seja, se você quer um caminho de honra, se você quer superar aqueles que te apontam e espiam, vai ter que passar por caminhos muitas vezes estreitos, vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão, vai ter que vencer. Mas eu quero garantir para você, a vitória é certa em nome de Jesus. São caminhos estreitos que a gente passa, são estreitos que Deus permite, mas amado, mas são caminhos direitos. Direita aponta para a honra, nada de esquerda, tá? Direita, até aí a Bíblia. Oh, Jesus! Mas entenda o seguinte: muitas vezes, amado, todos nós vamos ser apontados e criticados. Não conheço ninguém que não vai sofrer. Todo mundo está olhando para você, as tuas atitudes, a forma como você fala, estão te espiando. Muitas vezes vão te criticar, muitas vezes vão te apontar, muitas vezes vão preparar de repente um caminho para você tomar um tombo. É verdade? É. E Deus fala: amado, anda pelo caminho certo. É estreito? É. A Bíblia fala, Mateus 7, estreita é a porta, mas leva para o céu, larga é o caminho que dá para a perdição. Passa por essa porta aí. Está doendo? Continua nesse caminho, meu amado, que esse caminho é o melhor para você, o melhor para mim, em nome de Jesus. Deus te honrará em nome de Jesus. Continua, aleluia. Deixa eu ver aqui. A Bíblia fala, e eu vou terminar por causa do horário. A Bíblia diz: entrai, aliás, é isso que garante a nossa vida. Mas o Senhor, a Bíblia fala aqui bem claro, ó. Cadê? Pereceria sem dúvida. Aliás, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Ou seja, estavam espiando, prepararam um cerco. Que coisa, hein? Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele tinha uma confiança muito grande em Deus. E ele termina falando: espera no Senhor, anima-te. Outras versões falam: alegra-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Resumo desse trecho que a gente leu do 7,14. Ouve, pede ao Senhor para te ouvir, busca, aprende com Ele
e espera nele. São 4 coisas que eu peço a você essa noite. Você não vai ver nenhuma passagem Davi falando que recebeu uma resposta. A resposta foi buscar em Deus e esperar. Não sei o que você está vivendo, não sei o teu momento difícil, não sei o vento que está batendo aí, mas se você reconhece que Deus é luz, é força, se você contempla, se você acredita, se você está aprendendo, se você reconhece nos atos do Senhor quem é, vai chegar o teu dia que Ele vai te escutar, vai chegar o teu dia que Ele vai responder. Porém, espere em Deus, confia nele, Ele mais o fará. Amém ou não amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé.